Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato. Hoje o programa é um pouquinho mais condensado, mas é só para trazer algumas notícias bem importantes que marcaram o mês de novembro. Geralmente faz o noticiário ou semanal ou quinzenal, mas hoje eu vou falar um pouquinho do que foi mais especulação do que realidade ao longo aí do mês. Tem bastante coisa aqui interessante, tem umas notícias também pontuais que vale a pena a gente comentar. Mas antes eu queria te agradecer por estar sempre aqui comigo e fazer aquele convite sempre, se por um acaso você não for inscrito no canal, se inscreva e deixe seus comentários aqui embaixo também, além do seu like se você gostar desse vídeo. Uma das notícias você viu que é a chamada justamente desse vídeo de hoje, que é a questão do Vitol. Lá atrás, em 2021, quando nós criamos o canal, eu sempre falei, achava que 2021 era uma data muito curta para se viabilizar o eVTOL como se colocava pela indústria, que seria um modelo que já estaria em operação regular, ou seja, operação comercial, em meados de 2025, basicamente ali naquela época do início do canal, falando aí em algo próximo a 4 anos. Porém, não vai ser exatamente como a indústria dizia e não tão pessimista quanto eu pregava. Então, por isso que eu fiz esse vídeo aqui, até para mostrar que também paguei um pouco a língua e a indústria também. Então, ficou meio um 0 a 0 aqui entre a minha opinião e o que a indústria diria. E eu vou te trazer esse assunto também junto com a especulação que a Embraer pode lançar um novo avião executivo de ultra longo alcance, ou seja, entrando numa categoria que ela jamais entrou. E também sobre a questão se a Comac, ou seja, aquele avião chinês comercial, pode ou não voar no Brasil. Muita gente tem dito isso na internet. Eu também vou trazer esse assunto que eu fiquei apurando ao longo dos últimos dias. Mas antes, eu vou te pedir licença para colocar aquela nossa contagem regressiva de 10 segundos, que é um patrocínio da Dassault Falcon, que está sempre aqui conosco a partir da Dassault Aviation, que eu agradeço muito, ou seja, é o nosso patrocinador. Então, 10 segundos eu já volto. Bom, vamos lá então tratar desses assuntos que são bem legais, como eu comentei. Em 2021, quando a gente começou o canal, o eVTOL estava voltando a ser um tema bastante popular na indústria aeroespacial. Esse tema basicamente começou em meados de 2016 com mais força, quando a Uber, lá atrás ainda, ela pensava num projeto próprio para viabilizar uma espécie de um táxi aéreo voador. A ideia era basicamente substituir os carros e colocar em algumas cidades, evidentemente grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Dubai, etc., um transporte aéreo que fosse bastante acessível e que você acabaria contratando por aplicativo. Você teria alguns vertiportos, uma espécie de heliponto, espalhados pelas cidades, e você faria algumas rotas pré-selecionadas. Na época, a Uber endossou esse projeto, mas ela acabou abandonando o interesse antes, mais ou menos, ali de 2020. Acho que em 2019, 2020 ela acabou saindo, mas a indústria viu muito potencial nisso. Entre os motivos estava a questão da descarbonização e o problema da logística urbana. Basta ver se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, que é cidade grande do Brasil, você vai sentir bastante o impacto do trânsito. É muito difícil você se locomover entre o ponto A e o ponto B na maior parte do dia. Então, essa questão de você ter uma mobilidade aérea urbana facilitaria bastante esse tipo de solução para as grandes cidades e também algumas cidades médias. Logo na sequência, a indústria começou também a dizer que os eVTOLs poderiam ligar então regiões metropolitanas, ou a São Paulo como exemplo, ou seja, você poderia sair da cidade de São Paulo, por exemplo, para Osasco, para Santo André, São Caetano, de uma maneira bastante prática. Todas as cidades mais ou menos próximas, assim como a região metropolitana de Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, isso para ficar no estado de São Paulo, e outros que você imaginar. Então era bastante simples ali a ideia que estava sendo colocada. Mas, pelo contrário, muito difícil era basicamente conseguir resolver todas as questões. Principal delas, regulamentação. Aliás, isso ainda é um problema neste momento, e em 2024, porque nenhuma agência do mundo tem um modelo regulamentar para esse tipo de veículo. Tanto que ele não é um avião e também não é um helicóptero, e muito menos um carro voador, como muita gente tem falado, principalmente na grande imprensa. Ele é um veículo aéreo urbano, dentro de um conceito de mobilidade aérea urbana, ou seja, nada que existia até então está sendo colocado numa única máquina, seja um motor elétrico, ele vai ter ali um alcance mais ou menos de 35 a 50 quilômetros, totalmente eletrificado, tem uma operação bem diferente, até se falava muito na operação autônoma lá em 2020, 2021, isso não vai acontecer no curto prazo. Então, basicamente, nenhuma agência do mundo tinha uma regra para isso, mas todas, em especial a FAA, a ANAC e a ASA, ou seja, falando de cada uma delas, Estados Unidos, Brasil e Europa, tem trabalhado junto com os principais fabricantes. O Brasil, porque a Embraer, através da IVE, que é uma spin-off da Embraer justamente voltada para esse mercado, está atuando para tentar desenvolver essa aeronave. Então, essas três principais agências estão trabalhando para criar justamente essas regras. Está avançando bastante, muita gente conversando na ANAC diz que até o ano que vem
pelo menos o modelo básico deve ser aprovado e depois ele vai sendo refinado conforme as aeronaves entrarem em serviço. Outro ponto, também muito difícil, é como vai ser a operação dessas aeronaves. Mas parece que realmente em 2025 nós vamos ver os primeiros exemplares entrando em serviço experimental, ou seja, justamente para as agências reguladoras e também as seguradoras começarem a trabalhar nesse projeto para finalizá-lo, vai ter que ter uma operação para entender exatamente como ele funciona. E pelo lado da indústria, também para conseguir colocar ele em operação e ver as limitações e qualidades técnicas. Um dos desafios, por exemplo, hoje que tem acontecido, é a quantidade de modelos que existe. Se você pegar um helicóptero, basicamente todos têm o mesmo formato, sempre um rotor em cima, um rotor de cauda, pode ser tipo Fenestron, pode ser aquele aberto, o que for, ou até sem rotor, né, como os da McDonnell tinham ano passado, nem sei se ainda estão em produção, mas existe ali um formato básico dos helicópteros. Já os eVTOL, existe uma infinidade de modelos que estão pelo menos sendo sugeridos ao mercado, mais ou menos como aconteceu na aviação com os aviões entre o século, desculpa, lá no início do século XX, 1910, 1920, 1930. Depois se consolidou esse modelo que a gente vê, que a gente reconhece como avião, seja asa alta, asa média, uma asa baixa, mas você vê o avião, não interessa, se for um Cessna, um 72, um 747, basicamente o formato básico não muda tanto nessas categorias, você tem ali um formato padrão. Já os eVTOLs não, tem muita coisa. Parece bom, mas realmente vira-se um pesadelo. O motivo é, onde eles vão operar vai ter que ter uma limitação, ou seja, como é que vai ser aquele heliponto ou vertiponto quando está sendo colocado, as regras de segurança, etc. Se for uma infinidade de modelos, vira uma infinidade de regras. Então, qual modelo vai se consolidar, ou quais modelos básicos ali para poder criar essa certificação? E justamente essa infinidade de modelos vão entrar em serviço e vai ajudar as agências e também, como eu disse, seguros, e entender para que lado vai ser mais favorável. Tem modelo, por exemplo, com motores a jatos, tem outros com esses monte de rotores que parece um grande drone tripulado. Então, tudo isso está sendo desenvolvido para o ano que vem justamente dar certo. Isso que chamou bastante atenção. Ou seja, 2025, que eu achava que era muito cedo, vai ser pelo menos o ano que esses primeiros veículos experimentais vão começar a voar em grandes cidades. Falando quais podem ser os potenciais, Rio de Janeiro tem bastante chance de se tornar uma das cidades que vai receber as operações iniciais. São Paulo, evidentemente, também está sendo cogitado, mas um pouco atrás do Rio, um dos motivos que eu tenho falado com a indústria é pelo tamanho da cidade, a complexidade, tem muito helicóptero voando, então eles acham que Rio de Janeiro começa nos primeiros voos e depois se parte para São Paulo, pela complexidade. Aliás, vai ser uma coisa bem interessante, como é que vai ser a gestão do tráfego aéreo. Mas eu estava voando uma faixa ali muito próximo dos helicópteros nos centros urbanos, mas com operações completamente distintas. Então, caso de emergência, como é que vai ser? Isso está sendo analisado, porque São Paulo, por enquanto, deve ser a segunda cidade do Brasil a receber esses voos experimentais. Por outro lado, Nova York deve ser uma das primeiras do mundo. O motivo é que tem ali vários corredores que dá para fazer esses voos experimentais e são bem interessantes ali. Aliás, Nova York com certeza vai ser um dos grandes propagadores dessa tecnologia, assim como a Arábia Saudita, principalmente Riad, ou também os Emirados Árabes, são os dois países aí que têm trabalhado fortemente para conseguir colocar esse conceito em operação. Para eles é bem interessante, até pelo marketing, né? Dubai, por exemplo, tem toda aquela questão de uma cidade muito futurista, etc. E seria bem interessante para eles ter os eVTOLs operando ali. Da mesma forma, a Arábia Saudita, que tem falado bastante uma modernização do país, criação de cidades ultrafuturistas, então também para eles acabaria sendo um grande cartão de visitas para mostrar quanto o país tem se desenvolvido, seja um marketing bem interessante. E voltando para os Estados Unidos, também se diz que outra cidade com muito potencial para ter esses voos experimentais é Los Angeles e São Francisco, o que seria muito natural, lembrando que a Califórnia é o lugar que mais vende Tesla nos Estados Unidos. Outro dia estive rodando por ali, eu nunca vi tanto Tesla no metro quadrado, é bem forte realmente. Carros elétricos, mas a Tesla tem bastante presença. E carro elétrico deve ser mais ou menos 50% da frota do estado. Eu nunca pesquisei, mas olhando na rua tem muito carro ou híbrido ou completamente elétrico. Então seria natural que a Califórnia bancasse aí também para entrar nesse jogo dos primeiros voos ali experimentais. Já na Ásia, também tem se falado que o Japão pode ser um dos lugares, principalmente Tóquio, uma cidade muito densamente povoada, também tem potencial para esses voos experimentais. Mas a operação regular mesmo deve acontecer por meados de 2027 até 2030. Recentemente, conversando com alguns operadores aeroportuários, eles falaram que o grande desafio também é como eles vão entrar nesse sistema. Se eles vão participar de alguma forma, se vai ser completamente dependente, se tivesse vertiportos, por exemplo, no Brasil, de exemplo, eles vão poder também construir os próprios, se junto a uma parceria público-privada, ou vai ser uma questão estatal, está tudo bem aberto, mas está todo mundo olhando com bastante atenção. Então, 2025, sim, deve ser o ano do eVTOL, pelo menos, para nós vermos o potencial dessa tecnologia. Se ela vai vingar depois, é outros 500, mas 2025 parece que realmente isso vai acontecer. E mudando um pouco de assunto, mas ainda na área especulativa,
recentemente a Embraer fez um encontro em Nova York para falar sobre os investimentos. E na hora ali que abriu um painel e perguntas para jornalistas, a que mais foi feita com certeza foi a especulação que começou lá atrás, em 2018 para 2019, se a Embraer teria ou não um jato de longo alcance, um jato executivo nesse caso. E naquele momento, 2019, 18/19/20, a principal especulação era porque a Embraer faria aquela junção com a Boeing na aviação comercial, teria 20% da Embraer e 80% da Boeing, e a Embraer ficaria totalmente solitária na aviação executiva e também defesa. E na aviação executiva, então se acreditava que esse dinheiro que seria injetado pela parceria com a Boeing acabaria ajudando a Embraer a ingressar nesse mercado de aviação de cabine larga e longo ou ultra longo alcance. Tinha bastante sentido para aquele momento, mas a Embraer sempre disse uma especulação. Sim, estamos analisando o mercado, mas nunca confirmaram nem que essa análise era positiva ou negativa. Nesse encontro em Nova York, os executivos da empresa basicamente disseram que sim, continuam de olho nesse mercado, mas que eles estavam ali muito focados na família Fino e também nos Praetors. O motivo era que eles diziam que tanto o Fino quanto o Praetor conseguiram ser disruptivos em seus segmentos. Aliás, o lançamento do Praetor foi bastante usado essa palavra disruptiva, porque ele tinha uma série de conceitos inovadores para aquela categoria, que ajudou ele a continuar alavancando suas vendas. Da mesma forma, a família Fino, especialmente o Finon 300. Então, os executivos da Embraer disseram o seguinte: para entrar no mercado de cabine larga e ultra longo alcance, o que esse avião teria de tão diferente dos modelos já bem estabelecidos, seja a Gulfstream, Dassault ou Bombardier? Eles falaram que então não é simplesmente se lançar um avião por lançar, a capacidade tecnológica e industrial eles têm. O problema todo é o que ele vai ser tão diferente para conseguir rivalizar de uma maneira ali bastante agressiva com seus competidores diretos e conseguir ou uma boa fatia do mercado, ou quem sabe até ali na melhor das hipóteses, o domínio nessas faixas que eles entrarem. Lembrando, o Finon 300 é o avião da categoria mais entregue aí nos últimos 10, 15 anos, e também já foi por muito tempo consecutivo o avião executivo mais entregue do mundo. Se pegasse todos os modelos, ele sempre teve ali na frente. Eu não me lembro exatamente o número de cabeça, mas chegou a ser bastante tempo, mais de 10 anos, ou seja, conseguiram um avião realmente revolucionário para essa faixa. Então eles falaram a mesma coisa. Agora, para lançar numa outra categoria, ele teria que também agregar algumas tecnologias, inovações ou soluções que não existem até hoje. Aí se especulou também se ela podia lançar ou não um avião híbrido, uma aeronave completamente elétrica. Eles desconversaram novamente, ou seja, está muito em aberto ainda qualquer nova manobra da Embraer, especialmente com novos lançamentos, que faz bastante sentido até com a questão do eVTOL. Primeiro, a Embraer tem uma empresa que está trabalhando fortemente nisso, eles estão colocando bastante recurso humano e de recursos financeiros também nesse setor. E outro é que ela está também olhando ali o que vai acontecer com a aviação daqui para frente. Não adianta lançar, por exemplo, um avião executivo super moderno para que 2, 3, 4 anos, quando ele nem estiver em serviço ainda, lançar uma tecnologia nova de motor, de aviônico, de materiais e quem sabe até inteligência artificial que acabe tornando o avião obsoleto antes mesmo dele entrar em operação. Então tudo isso está sendo colocado na balança, não só para lembrar, mas por todo e qualquer fabricante que queira lançar algo completamente novo dentro do seu portfólio. Imagina, qualquer fabricante que você imaginar, lançar algo que eles não têm na sua faixa ali de trabalho. Então é bem difícil imaginar que alguém vai fazer isso, pelo menos nos próximos meses. E ainda na questão aí de especulação, tanto que eu coloquei aqui embaixo também, tinha internet disso, porque nem a Total, nem a Comac confirmaram nada, mas se tem especulado aí que a Total deve trazer o Comac C99 para ingressar também no mercado de passageiros, uma versão Kombi se for lançada. A China também não confirma, aliás, a Comac, todas as conversas que eu tive com os chineses sempre falaram que o foco deles é primeiro que o C99 consiga conquistar o próprio mercado interno. Por incrível que pareça, você pode imaginar que a China conseguiria impor ali que as empresas deveriam comprar esse avião, isso nunca aconteceu. A China hoje tem trabalhado bastante com uma economia de mercado, então as empresas que estão ali dentro, algumas são estatais, empresárias, outras são privadas, tem ali a opção de comprar o que eles bem entenderem para manter a sua operação. Claro, o Estado ali tem um certo controle para as coisas não saírem fora do planejamento deles de longo prazo, mas as empresas sempre tiveram uma liberdade bem grande de escolher o que fosse melhor, tanto que o C99 não conseguiu grandes vendas ali na largada, e demorou um pouquinho mais. E eles também falaram que o foco é ter pelo menos 30 a 35% do mercado interno, o que em números passa de 2.000 aeronaves. Dá para imaginar que um país só, um projeto entre aspas local, conseguir 2.000 encomendas é bastante significativo pelo tamanho da economia e da aviação comercial chinesa. Mas ainda assim, surgiu esse boato que então a Total poderia trazer ele para o Brasil. Não conseguiram uma confirmação, mas recentemente no G20, o presidente chinês fez uma carta, ali, um editorial muito longo na Folha de São Paulo, falando sobre uma série de benefícios que está se estudando com o Brasil, as relações binacionais, etc. E nas entrelinhas disse que existiam grandes oportunidades em frentes jamais imaginadas, ou seja, talvez esteja
pelo menos ali uma tentativa de aproximar o Brasil nesse sentido. Para a China seria interessante. O Brasil é um país com aviação comercial muito consolidada, muito robusta, o que justificaria trazer esse avião para começar pelo menos alguns voos longe da China, até para testar a parte de suprimento, como é que vai ser o pós-venda, a operação num país completamente diferente, se geograficamente ou também em clima, do projetado para a China. Pode ser interessante, até porque a China tem feito do Brasil aí um grande centro de pesquisa por uma série de lançamentos, seja telefonia celular, carros elétricos, etc., para justamente ver o que se consegue. O Brasil continua sendo um bom laboratório para todo mundo que queira explorar o potencial da economia brasileira. Parênteses, a gente também deveria estar fazendo isso localmente com nossas indústrias, mas não fazemos, fecha o nosso parênteses aqui, que é só um comentário meu pessoal, não da Aero Magazine. Mas seja como for, não acredito que isso vai acontecer no curto prazo, mas não me surpreenderia caso realmente alguns aviões viessem para no Brasil, justamente para conseguir aí tentar viabilizar esse negócio da Comac. Vamos ver o que acontece pelo menos nos próximos meses. E outro ponto bem interessante, agora sim uma notícia pontual, não é só uma especulação, é que a ANAC ampliou as fiscalizações no Pará por conta do garimpo ilegal. Aliás, a ANAC tem feito isso desde a formação dela, mas se intensificou aí nos últimos anos. O motivo é que o garimpo voltou com bastante força, especialmente a operação ilegal. Não tem só aquele problema ali de você criar um grande problema social, afetando algumas comunidades indígenas ou comunidades ribeirinhas, mas também tem bastante problema na questão aérea mesmo, na própria operação. A maior parte das aeronaves voa de maneira completamente regular, sem manutenção e voando da maneira que quiser, principalmente em pistas irregulares, que não apenas atende o garimpo, mas também o tráfico de armas e drogas e também de fauna, né? A biopirataria é bastante forte, utilizando parte dessas aeronaves. Então a ANAC tem ampliado consideravelmente suas ações e agora ela focou também no estado do Pará. Então parabéns para a ANAC, que tem feito um trabalho para coibir esse tipo de aviação completamente ilícita. Claro, tem quem voa de maneira muito regular, muito correta, mas o foco é justamente quem não faz isso. Geralmente é feita a apreensão da aeronave com a Polícia Federal e normalmente eles colocam fogo na aeronave para dizer, por que não usa isso para um ativo de Estado, para venda? Porque geralmente as aeronaves estão muito deterioradas, o custo de manutenção, até a questão ali de conseguir fazer uma venda, a nossa burocracia jurídica é muito grande, acaba se tornando inviável trazer isso para o ativo do Estado, seja para uma venda ou para incorporar. Então, acaba que não vale a pena, por incrível que pareça, é mais fácil destruir a aeronave. Eu sou um pouco contra colocar fogo, até porque você polui bastante, dá para simplesmente desmontar e jogar fora as peças, mas também tem o risco aí das peças também serem colocadas no mercado ilegal, vai se saber, né? Por outra notícia, também aí notícia mesmo, é um pouco especulativa também, é que a CCR estaria interessada num eventual leilão do aeroporto Santos Dumont. Na verdade, todas as concessionárias estão pensando nisso. Eu fiz uma entrevista recente com o CEO da Vancy Aeroportos, que é a concessionária do aeroporto de Salvador e grande parte do Bloco Norte, é que eles também estão de olho. Eles falam que não confirmam, evidentemente, nenhuma concessionária, aliás, é o que é uma coisa importante dizer, vai dizer sim, eu tenho interesse em participar do leilão, porque isso é completamente ilógico dentro de uma lógica, ilógico e lógico é estranho, né? Enfim, não é correto da parte de negócio você dizer que planeja fazer um leilão, até porque seus concorrentes vão saber mais ou menos o que você está planejando. Então todos dizem, sim, nós temos interesse, mas nenhum deles confirma, vamos entrar ou vamos fazer ali uma oferta pública. Seja como for, hoje o Santos Dumont é a última joia da coroa da Infraero. Ela perdeu todos os seus grandes aeroportos, basicamente 95% dos aeroportos nacionais de operação regular estão já na mão da iniciativa privada. Então sobrou basicamente 5% da massa crítica que ainda é da Infraero e o Santos Dumont com certeza é o mais importante. Ou seja, no atual governo eu não acredito que isso vai acontecer no médio prazo, até porque o modelo adotado anteriormente pelo governo, que hoje é uma continuidade, foi de tentar ali um modelo híbrido. Então se teria a iniciativa privada com 51%, a Infraero mantendo 49%. Por exemplo, o primeiro bloco, depois teve ali o segundo bloco, então o primeiro foi Natal, mas o bloco grande mesmo foi o primeiro, que foi Galeão, Viracopos e Brasília, que tinha esse modelo. Depois também entrou Confins e Galeão, acabou não dando muito certo, teve uma série de dificuldades e na sequência o governo optou por sair completamente com a Infraero e ser 100% da iniciativa privada dessa concessão. Então, hoje precisa ver como isso vai acontecer, até pelo modelo de negócio do governo brasileiro, que está hoje no poder, e também a questão aí orçamentária, se vale a pena manter ele, que gera um pouco de caixa para a Infraero, ou se vale a pena separar dele completamente. Está tudo muito aberto ainda, principalmente para esse final de ano. E por fim, como disse que seria mais curtinho hoje o programa, com poucas notícias, mas um pouco mais longo em tempo, é que a Pilatus conseguiu uma venda bem expressiva de 19 PC-21 para utilizar no treinamento da Real Força Aérea do Canadá. O PC-21 é um concorrente direto do Super Tucano. Então, a Pilatus, que é uma empresa suíça que tem vários aviões, principalmente
na área militar, mas uma presença forte também na aviação executiva com o PC-12, que é aquele monoturbo-hélice, e também o PC-24. Aliás, o PC-24 é o primeiro jato executivo criado especificamente pensando numa operação em pista não preparada, seja terra, grama ou cascalho. E então eles também têm uma divisão militar bem importante, com acordos internacionais crescendo bastante aí nos últimos anos, e conseguir esse importantíssimo acordo com a Real Força Aérea Canadense. Tanto que o programa vai ter uma duração de 25 anos total e visa modernizar e ampliar totalmente as capacidades de treinamento da Real Força Aérea Canadense. Como eu sempre falo aqui, não necessariamente uma venda de aeronaves militares envolve exatamente você ter o melhor ou não produto. Muitas vezes a relação aí binacional, Canadá e Suíça tem uma relação bastante próxima que favorece bastante esse tipo de negociação, ou seja, os governos trabalharam bem, aliás, Pilatos também, evidentemente, são aeronaves excelentes, mas mostra que realmente os países têm que trabalhar fortemente. Imagina a Suíça, um país ali que a gente nunca lembra em aviação, conseguir fazer uma venda bem expressiva para uma força aérea que tem ali um orçamento sempre bem gordinho para conseguir se colocar no mercado. Não é tão famosa a Real Força Aérea Canadense, mas eles sempre fazem investimentos bem importantes e de longo prazo. Bom, esse era o programa de hoje, passou um pouquinho de 20 minutos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, deixar seus comentários aqui embaixo o que você achou. E também até pedir um favor, dá uma olhada aí na qualidade. Esse fundo hoje está virtual, ele não está o que eu sempre uso. Coloquei só um fundo aqui para a gente conseguir falar. Mas também a questão da qualidade de áudio e de câmera. Não estou usando a câmera que eu sempre uso. Mas então diz aí se ficou legal o áudio, se ficou legal o vídeo também, por favor. Eu agradeço bastante você por me ajudar nisso. Então, um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau!